Olá, meus amigos! Olá, minhas amigas! Vamos para mais uma aula do nosso grande curso de Administração Financeira e Orçamentária. Nesse curso, nós estamos trabalhando nessa primeira parte que eu chamo que é o dispositivo constitucional, do artigo 165 da Constituição até o artigo 69. O artigo 65 nós trabalhamos ele no PPA, na LOA e na LDO, tá certo? Perdão, é PPA, LDO e LOA. Depois a gente fala do processo legislativo especial, né? Que é o artigo 66, o artigo 67, que são das vedações, e agora nós vamos falar do artigo 168 da Constituição. Gente, o artigo 168 da Constituição é o artigo que trata do quê? Da programação financeira. É somente um artigo, tá certo? É muito simples esse artigo, mas como o nosso curso aqui é completo, é para o cara aprender definitivamente e para chegar na prova que pode ter certeza, tá certo, que o examinador não vai pegar você, né? Nós temos o seguinte, nós temos ainda o estudo de AFO, ele compreende basicamente hoje em dia 3 grandes fontes de questões de prova. Constituição, tá? É uma. Segundo, é a Lei de Responsabilidade Fiscal. E agora, recentemente, o Manual Técnico de Orçamento, o MTO, tem sido aí uma grande fonte de retirada de questões de prova. E claro que o MTO, o Manual Técnico do Orçamento, ele detalha bastante essa questão da programação financeira e nós trouxemos para a aula para a galera aí. Então vamos lá. Então o artigo 68 da Constituição Federal, ele trata da programação financeira, que também é chamada de duodécimos, né? Professor, por que duodécimos? É fácil. O ano tem 12 meses, né? Não é isso? Duodécimos significa um mês. Aí, um mês, né? Duodécimos, né? É um 12avos, né? É um mês. Então, fala assim, é o duodécimos, ou seja, o ano vai ter 12 duodécimos. Né? 12 duodécimos vai ser o quê? Igual a um ano. Por isso que fala do duodécimos. Né? Professor, esse aqui é o duodécimo, aquele dinheirinho que a administração pública repassa para os poderes? Exatamente, né? Repassa para os poderes. O duodécimo é importantíssimo. Né? E o duodécimo está consagrado no artiguinho 68. Vamos lá. Os recursos correspondentes às dotações orçamentárias compreendidos os créditos suplementares especiais destinados aos órgãos dos poderes Legislativo, Judiciário e Ministério Público e da Defensoria Pública lhes serão entregues até o dia 20 de cada mês em duodécimos, na forma da lei complementar a que se trata o artigo 165, parágrafo 9º. É claro que essa lei complementar é a LRF, né? Então vamos lá, eu quero explicar isso para vocês. Isso aqui tem um fundamento muito importante. É claro que o aluno tem que fixar conteúdo, ele vai ter que memorizar, mas eu sempre digo que o aluno consegue memorizar, consegue fixar conteúdo quando ele entende o assunto. Quando ele entende o assunto, fica tudo mais fácil, né? Nesse sentido, eu quero passar para vocês o seguinte, né? Primeiro, você sabe que a iniciativa do chefe do Poder Legislativo, Executivo, que encaminhar as leis orçamentárias, aprovou a lei orçamentária, ele é o dono do dinheiro, ele é o gestor do dinheiro, o Poder Executivo, né? Então, o artigo 68, o Constituinte foi bastante sábio. O que ele quis evitar? Ele quis evitar o seguinte, né? O que ele quis evitar? Ele quis evitar que os órgãos, os poderes, os órgãos não ficassem com pires na mão da administração pública. Então ele já obrigou o seguinte: você pega um orçamento, você pega o orçamento, por exemplo, aí do Poder Legislativo, 12 bilhões de reais. 12 bilhões de reais, né? Ele quis fazer o seguinte: se é duodécimos, então ele vai fazer o seguinte, ele vai repassar esse orçamento lá, 1 bilhão por mês, de acordo com o que está previsto no orçamento. Então isso aqui é para evitar, entendeu? Deu uma obrigação para o Poder Executivo, ele tem a obrigação e tem um dever de definir um dia, né? Um dia fixo, para quê? Para que haja esse repasse para quem? Para o Poder Legislativo, Judiciário, Ministério Público e Defensoria Pública. Então está aí para vocês um assunto muito fácil, né? Você aí tem que entender e pode ter absoluta certeza que se cair essa questão na sua prova vai ser Ctrl+C e Ctrl+V
desse dispositivo, né? Vamos lá, uma questãozinha para a gente. TCU, CESP 2011. O princípio orçamentário da programação, que é isso aí, todo dia 20, não poderia ser observado antes da instituição do conceito de orçamento-programa. Professor, você não explicou o orçamento-programa. Vou explicar agora. O orçamento-programa, cara, é aquele que tem um programa de governo. Ele é todo baseado num plano de trabalho. Como é um plano de trabalho, nós temos o quê? A programação de desembolso dos recursos para execução do programa. Então, o orçamento-programa, tá? Ele foi fundamental para você. Sem um orçamento-programa, dificilmente você consegue elaborar o quê? A tal da programação financeira. Porque a programação financeira tem que ser elaborado de acordo com o programa. E o orçamento-programa, ele possibilita isso. Então, a questão está super correta. Tá certo? Então, tá aí para vocês. E o orçamento-programa, nós iremos detalhar esse assunto em nossa aula de orçamento. Tá certo? Valeu, galera? Então, vamos lá. Orçamento-programa, só para esclarecer para os alunos, é um plano financeiro baseado em um programa de trabalho pré-estabelecido. Como é um plano pré-estabelecido, você sabe quanto que você vai gastar em janeiro, fevereiro, março, abril e assim por diante. E a partir do momento que você tem essa previsão de desembolso, você consegue fazer a tal da programação financeira, né? Beleza? Fechou? E agora vamos para a famosa MTO, Manual Técnico do Orçamento, né? Tem sido várias questões. Isso você vai encontrar esse sujeito lá no inciso 7º, que é o acompanhamento e controle da execução. Aí tem um item 7.1, que é o decreto de programação orçamentária e financeira e de limitação de empenho e movimentação financeira, chamado de contingenciamento, né? Então é o seguinte, como uma forma da administração pública, do poder público controlar as despesas, é a forma através do contingenciamento. Vamos lá, o que diz esse cara aqui? Eu vou fazer a leitura dos 2 próximos slides, tá certo? E depois a gente vai voltar a explicar para vocês com detalhes o que trata a LRF. Porque, na minha opinião, ou o sujeito ele vai copiar, ele vai cobrar de vocês lá o artigo 168 da Constituição, ou lá do cara que eu falo para vocês, que é o cara que eu falo para vocês, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal. Em decorrência da necessidade de garantir o cumprimento dos resultados fiscais estabelecidos na LDO e de obter maior controle sobre os gastos, a administração pública, em atendimento aos artigos 8, 9 e 13, atenção da LRF, que diz respeito à programação financeira, faz a programação orçamentária e financeira da execução das despesas públicas, bem como o monitoramento do cumprimento das metas do superávit primário, né? Preocupação de manter o equilíbrio entre receitas e despesas no momento da execução orçamentária já constava na Lei 4.320 de 1964, prevendo a necessidade de estimular cotas trimestrais das despesas que cada UO, que é a unidade orçamentária, ficava autorizada a realizar. Esse mecanismo foi aperfeiçoado na LRF, que determina a elaboração da programação financeira e do programa mensal de desembolso, bem como da fixação das metas bimestrais de arrecadação no prazo de 30 dias após a publicação dos orçamentos. Verificada a frustração na arrecadação da receita prevista ou o aumento das despesas obrigatórias que venham a comprometer o alcance das metas fiscais, torna-se necessária a adoção de mecanismos de ajuste entre receita e despesa. Ou seja, aqui nós já entramos na parte do quê? Do contingenciamento. Vamos aproveitar e falar do contingenciamento. O que vem a ser o contingenciamento? É muito simples. A Lei de Responsabilidade Fiscal diz que tem que ter equilíbrio entre receitas e despesas, que não pode ter déficits orçamentários, não é isso? Não pode. Então é o seguinte, verificado qualquer imprevisto financeiro, tipo novas despesas, né, aumento das despesas sem correspondente receita, diminuição da receita, a administração pública tem que dar seus pulos para manter a boa saúde fiscal
Então ele tem que tomar medidas, e ele vai tomar medidas através do contingenciamento, e esse decreto de programação financeira traz as regras de contingenciamento, que chama-se o quê? A limitação dos gastos públicos é feita por decreto do Poder Executivo e por ato próprio dos demais poderes, de acordo com as regras fixadas no artigo 50 e 51, né, para o exercício de 2014, no âmbito do Poder Executivo. Esse decreto ficou conhecido como decreto de contingenciamento, que normalmente é detalhado por uma portaria interministerial, MP, Ministério do Planejamento e Ministério da Fazenda, evidenciados os valores autorizados para a movimentação do empenho e para o pagamento no decorrer do exercício. Em resumo, os objetivos desse mecanismo são, atenção, isso agora é importante para a prova, que ele pode cobrar sobre contingenciamento. Qual que é o objetivo do contingenciamento? Comigo. A. Estabelecer normas específicas de execução do orçamento e da execução orçamentária e financeira para o exercício. B. Estabelecer um cronograma de compromissos, empenhos e de liberação, pagamentos dos recursos financeiros para o governo. C. Cumprir a legislação orçamentária, LRF, LDO, etc. E, finalmente, assegurar o equilíbrio entre receitas e despesas ao longo do exercício financeiro e proporcionar o cumprimento da meta de resultado primário. Bacana? Fechou? E agora, pessoal, agora vem por coisas importantes, que é o quê? A base legal. Tudo sobre programação financeira. Então, primeiro, está lá na Lei 4.320, tá certo? No seu artiguinho 47. O que diz isso? Mediante, após a promulgação da lei do orçamento e com base nos limites nela fixados, o Poder Executivo aprovará um quadro de cotas trimestrais da despesa de cada unidade orçamentária fica autorizado a utilizar. Lembrando para vocês que essa é a Lei 4.320, que a Lei de Responsabilidade Fiscal, ele vai tirar essas cotas trimestrais e vai passar para as cotas mensais, inclusive a própria Constituição, no seu artigo 68, diz isso. Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, do site lacconcurso.com.br. E aí, gostou da aula do professor? Quer continuar assistindo? Quer assistir muito mais aulas? Então acesse o nosso site, que nós temos diversas videoaulas, diversos cursos disponíveis, e eu garanto para você, o nosso site é o melhor custo-benefício do mercado. Nós temos cursos completíssimos a partir de R$30. E, além disso, é o único site no Brasil especializado em concurso público que tem projeto pedagógico, que tem metodologia de ensino, uma metodologia essa altamente vencedora, que é o Personal Coach. Legal, meus amigos? Então, o convite está feito aí. Acesse nosso site, que eu tenho certeza que não irá se arrepender. Forte abraço. Clique lá.